Olá, alunos e alunas! Hoje é dia de mais uma aula de ciências. Como sempre, a gente traz o vídeo com as explicações. No final, tem os exercícios que vocês devem responder e enviar de volta para a gente. Hoje falaremos sobre a estrutura da matéria. Uma boa aula para todos! Hoje falaremos sobre a estrutura da matéria. Sabemos que a matéria, fundamentalmente, é formada pelo átomo, ou seja, o átomo é a menor parte da matéria, capaz de identificar um elemento químico. O átomo é formado por um núcleo, onde ficam os nêutrons e prótons, e pelos elétrons que circulam ao redor do núcleo, na região chamada eletrosfera. Então, no centro do átomo, nós temos os prótons e nêutrons que formam o núcleo. Circulando ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons que formam a eletrosfera. Vamos falar sobre os prótons. Bom, o próton é uma das partículas fundamentais da estrutura atômica, que juntamente com os nêutrons formam os núcleos dos átomos. Existe uma exceção para o elemento hidrogênio que não possui nêutron, então ele vai ter no núcleo apenas o próton. Outra característica do próton é que ele tem massa e ele tem uma carga elétrica positiva. Os nêutrons. O nêutron também é uma partícula subatômica que faz parte do núcleo dos átomos juntamente com os prótons. Ele se caracteriza também por apresentar massa, mas ele não possui carga elétrica. Os elétrons. Então, o elétron também é uma partícula subatômica que circula na eletrosfera. Então, ele é responsável pela criação dos campos magnéticos elétricos que mantêm a estrutura do átomo. O elétron tem massa quase nula, se costuma dizer que o elétron não tem massa, porque ele é 1840 vezes menor do que o próton ou o nêutron. Outra característica é que o elétron tem carga elétrica negativa. Os elétrons circulam ao redor do átomo em camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica representa um nível energético. Existem 7 camadas em torno do núcleo, e elas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada pode conter um número limitado de elétrons, fixado em 8 elétrons por camada. A camada mais externa, ou seja, aquela mais afastada do núcleo, é a mais energética. Os elétrons ficam distribuídos na eletrosfera da seguinte forma. A camada K vai ter no máximo 2 elétrons, a camada L vai ter no máximo 8, a camada M no máximo 18 elétrons, a camada N no máximo 32, a O também 32, a P 18 e a camada Q 8 elétrons no máximo. A última camada eletrônica, seja qual for, nunca terá mais do que 8 elétrons, com exceção da camada K, que o máximo é 2. Então, se um átomo tiver só 3 camadas, essa última camada é a M, então, em vez de 18, a camada M vai ter que ficar com 8. Então, qualquer uma das camadas que for a última, sempre no máximo 8 elétrons. Então, para a camada K, no máximo é 2 elétrons, sendo ela a primeira ou a última. As demais camadas, o número máximo de elétrons são estes aqui, né? Mas, se elas forem a última, então a gente esquece esses números e o número máximo de elétrons passa a ser 8.
O número atômico. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula. O que é o número atômico? Bom, é o número que caracteriza o elemento químico. Ele corresponde ao número de prótons de um átomo. Então, o átomo que tem um próton tem número atômico 1. O que tem 2 prótons tem número atômico 2. O que tem 3 prótons, número atômico 3 e assim por diante. Temos aqui o átomo do hélio, por exemplo. 2 prótons no núcleo e 2 nêutrons. Está em rosa aqui os prótons com a carga positiva e verde os nêutrons. E circulando na eletrosfera, 2 elétrons. Então, se o átomo de hélio tem 2 prótons, seu número atômico, Z, é igual a 2. Bom, o oxigênio tem 8 prótons, que aqui estão em amarelo, com carga positiva, 8 nêutrons, que estão em azul, e 8 elétrons circulando na eletrosfera, aqui com a carga elétrica negativa. Qual é o número atômico do oxigênio? Bom, a gente vai olhar a quantidade de prótons. Se ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons, então o número atômico do oxigênio é 8. Mais um exemplo, o átomo de carbono. Bom, o carbono vai ter 6 prótons, que são os azuis aqui em carga positiva, 6 nêutrons, que aqui estão em vermelho, e 6 elétrons circulando na eletrosfera. Então, se o átomo de carbono tem 6 prótons, seu número atômico, ou Z, é 6. A massa atômica, A, vai ser igual ao número atômico mais ao número de nêutrons, ou seja, igual a Z mais N. Voltando aos átomos lá do nosso exemplo, então o átomo de hélio. O átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, qual é a massa atômica dele? Vai ser 2 mais 2, que vai dar 4. Então, a massa atômica do elemento químico hélio é 4. Por quê? Porque é a soma de prótons, que são 2, mais nêutrons, que são 2 também aqui no caso. Qual é a massa atômica do oxigênio, por sua vez? Bom, então a gente já viu que o oxigênio tem 8 nêutrons e 8 prótons no núcleo. Então a gente vai somar a quantidade de partículas que tem no núcleo. Então a massa atômica vai ser 8 prótons mais 8 nêutrons, que vai dar 16. A massa atômica do oxigênio é 16. A massa do carbono. Bom, a gente já viu que o carbono tem número atômico 6. Por quê? Porque ele tem 6 prótons. E quantos nêutrons? Tem 6 nêutrons também. Então a massa atômica vai ser a soma dos 6 prótons mais os 6 nêutrons, que vai dar 12. A massa atômica do carbono é 12. O que são elementos químicos? Um elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, todos os átomos que têm o mesmo número atômico, que têm o mesmo Z, são átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, a gente já tinha visto então que o hélio, o elemento químico hélio, tem 2 prótons. Então, o número atômico dele é 2. Todos os átomos que tiverem 2 prótons são átomos do elemento químico hélio. Da mesma forma, o oxigênio. Então, o oxigênio tem número atômico 8, conforme a gente já viu. Então, todos os átomos que tiverem número atômico 8 são átomos de oxigênio. Em relação ao carbono, a mesma coisa. Né? A gente viu que o carbono tem número atômico 6, porque ele tem 6 prótons. Então, todos os átomos que tiverem número atômico 6 são átomos de carbono. Então, na verdade, o número atômico ele funciona como um número de identidade. Né? É o número que vai identificar o átomo. Todos os átomos que tiverem aquele mesmo número atômico, que corresponde à mesma quantidade de prótons, são átomos de um mesmo elemento químico.
A tabela periódica dos elementos químicos. Bom, os elementos foram organizados na tabela periódica em ordem crescente do número atômico, começando no número atômico 1, depois o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então a gente tem aqui a tabela periódica. O primeiro elemento de número atômico 1 é o hidrogênio. Na mesma linha, a gente vai chegar lá na outra ponta onde está o número 2, que é o hélio. E aí a gente vai para a linha de baixo. Temos o número 3, que é o lítio. Número 4, que é o berílio. O número 5 está lá adiante, que é o boro. Depois vem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, e aí passa para outra linha, o 11, o 12, e assim vai, até chegar no último elemento, que é o elemento 118. A tabela periódica nos traz todas as informações a respeito do elemento químico. Então, olhando a tabela periódica, a gente vai saber o nome do elemento químico, qual é o seu número atômico, qual é o símbolo desse elemento e qual é a sua massa atômica. Então, por exemplo, olhando lá na tabela o alumínio, né, então a gente vai ter o nome do elemento, que é o alumínio. O número atômico do alumínio é 13, significa o quê? Que ele tem 13 prótons. O símbolo do alumínio é Al, o A maiúsculo e o L minúsculo. Todos os elementos químicos que têm só uma letra como símbolo, essa letra deve ser escrita em maiúscula. Todo elemento químico que tiver duas letras como símbolo, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, no caso do alumínio, o símbolo é Al, sendo A maiúsculo e L minúsculo. E temos também a massa atômica, que é 27, no caso do alumínio. Além desses dados, olhando para a tabela periódica, a gente pode descobrir também o número de prótons, elétrons e o número de nêutrons de um átomo. Vamos ver esse caso do alumínio. Então, quantos prótons tem um alumínio? Bom, a gente sabe que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, se o alumínio tem Z igual a 13, e se Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, então o alumínio tem 13 prótons. Quantos elétrons tem um alumínio? Bom, o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Por quê? Porque a gente viu que os elétrons e os prótons têm carga elétrica. O próton tem carga elétrica positiva e o elétron tem carga elétrica negativa. Então, para se manter em equilíbrio, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, se o alumínio tem 13 prótons, ele tem que ter também 13 elétrons. O número de nêutrons. Bom, a gente sabe que a massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Então, se a gente sabe o número de prótons, é só diminuir. 27 menos 13, que nós vamos ter o valor dos nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, o número de nêutrons, 27 menos 13, que vai dar 14. Agora, então, é a vez de vocês realizarem as atividades. Um bom trabalho para todos.